Que gostoso estar de volta. E hoje eu pedi algo ao Senhor, para que a igreja ministrasse ao meu coração. Para que a igreja do Senhor me abençoasse. E como é gostoso ver em vocês, por trás dessas máscaras, um sorriso. Imaginar esse sorriso, lógico. Que é o que eu posso imaginar. É o que eu posso imaginar. Como é gostoso ver uma igreja apaixonada e que me ama, sabe? Vocês não têm noção de como é importante ser abraçado pelo Senhor através dos abraços de vocês, gente. Eu aprendi que o Evangelho de Jesus é um evangelho feito de relacionamento. O Evangelho de Cristo é um evangelho de amigos. E o Evangelho de Cristo e do Deus de Jesus, que são um. Se Jesus, Deus e o Espírito são um, ou seja, se o próprio Deus é uma comunidade, que dirá o imperativo de como igreja sermos uma comunidade. Obrigado. E de nos relacionarmos de forma íntegra. E de forma integral. Na verdade, eu tenho algumas provocações para fazer hoje. E a primeira provocação, a primeira pergunta é: quem é Deus para você? Porque se Deus se conhece através de um relacionamento, se Ele próprio só se entende em relacionamento, quiçá conosco. É uma provocação, mais do que uma provocação. A pergunta: quem é Deus para você? E como você se relaciona com Ele? Mais profundo ainda, será que você se relaciona com Deus mesmo? Ou o Deus que ensinaram para você, a história fez de você, as percepções, inclusive o seu próprio tete a tete com Ele, fez com que você adorasse um Deus com letra minúscula, que você jurava de pé junto que era um Deus com letra maiúscula. Na verdade, eu tenho um objetivo hoje aqui. O meu objetivo hoje é provocar você com a seguinte pergunta: esse Deus que você se relaciona é o Deus de verdade? Eu quero, essa manhã, problematizar que Deus que você chama de Deus. Será que é Deus mesmo? Será que o Deus que você aprendeu? Porque a gente tem um... A gente que nasceu na igreja, eu nasci na igreja. Nos ensinaram quem é Deus, mas de verdade. Será que o Deus que me falaram que é Deus de verdade, ou me relaciono com um ídolo que eu fiz? Inclusive o nome já é provocativo. Pare de se relacionar com Deus. Percebam que parece que inclui um D no meio. Como se de alguma forma nós nos relacionássemos com uma entidade que eu mesmo chamei assim, ou um alter ego refletido. Quem é Deus para você? Não se engane. Tem muita gente comprando gato por lebre. Pensa que está levando lebre, mas na verdade está levando gato. Não basta se relacionar com Deus, tem que se relacionar com Deus de forma certa. Mais do que isso, senão você se relaciona com uma mentira. Na verdade, você se relaciona com um ídolo. Você se relaciona com o próprio diabo. E esse diabo você falou: ei, eu quero te adorar, você é meu Deus. Na verdade, por diversas vezes, o nosso diabo não veste Prada, mas veste Deus. Por isso o texto, que é um texto intrigante demais, é o texto de João 17, ele define o que é vida eterna. O próprio Jesus define isso. João capítulo 17, verso 3 diz o seguinte: esta é a vida eterna. Olha aqui, ele fala, isso aqui é a vida eterna. Que te conheçam, o Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Percebam que existe uma relação de vida eterna com um relacionamento.
só é vida eterna se relaciona com Deus através de Cristo, é o que está falando. Então, se nos relacionamos com um Deus falso, com um falso Deus, a gente tem que duvidar, será que temos vida eterna? Será que temos? Vida eterna passa por se relacionar com Deus, certo? E não se engane, tem muita gente aqui que jura estar se relacionando com Deus, mas está dormindo com o inimigo. Essa série eu tive muita oportunidade de ler. E eu li um livro muito legal. Um dos livros que eu li, esse aqui, um livro pequenininho, eu recomendo. O nome do livro é Vida com Deus. E é de um autor chamado Skye Jethani. E ele escreve esse livro que nos ajuda a entender se estamos nos relacionando de fato com Deus ou estamos nos relacionando com o ídolo. E ele nos dá, o caminho do livro, ele nos dá 4 falsos relacionamentos com Deus, que tem que ser evitados. A gente jura que é Deus, a gente jura que é servo de Deus, mas a gente é servo do diabo que veste Deus. E esse diabo tem um nome, daqui a pouco a gente vai ver. Ele nos dá 4 formas equivocadas de nos relacionarmos com Deus, que podemos escrever. A primeira forma ele chama de vida sob Deus. O que é a vida sob Deus? Eu tenho um filho e o meu filho geralmente ele faz esse tipo de coisa e é engraçado demais. Por exemplo, meu filho Theo, ele abre a geladeira e na geladeira lá na segunda prateleira tem um iogurte. E não dá, ele é muito pequeno, ele não consegue pegar o iogurte. O que ele vai fazer? Ele vai na sala onde eu tô assistindo um programa, programa de pesca, porque eu gosto muito. Melhor canal do mundo, Fish TV. Bom demais. É isso aí, a galera da pesca aí, ó. Isso aí. Tô lá assistindo o programa de pesca e o Theo chega e não consegue pegar o iogurte. Daí sabe o que ele faz? Ele abraça, dá um beijinho na minha bochecha, diz que ama. Ele não faz nada disso ainda, a Helena já fazia isso. O Theo ele fala assim, eu quero Roblox. Criança gosta de ver Roblox. Ele abraça, dá um beijinho e vai lá e pede iogurte. Pai, você me dá um iogurte? O que ele quer? Ele quer o iogurte, ele não quer o pai. Ele quer o iogurte. Percebe? O princípio que está envolvido na vida sobre Deus é que a criança sabe que o pai controla o iogurte. Atenção a isso. E o que ele faz? Ele tenta manipular o pai para conseguir o iogurte. A postura vida sob Deus nos coloca numa relação com o Criador em simples termos de causa e efeito. Se obedecermos aos mandamentos de Deus, Ele nos abençoa. Se a gente vai lá, obedece o Pai, tá com Ele, dá um carinho para Ele, faz o que Ele mandar, Ele vai lá e pega o iogurte pra gente. Então o que a gente faz? A gente anda na linha. Por que eu ando na linha? Porque eu quero que minha família seja abençoada. Se quiser me dar um pouquinho mais aqui de volume aqui, gente, na frente, só para eu afastar um pouquinho o microfone. Por que eu ando na linha? Porque eu quero que minha família seja abençoada. Por que eu ando na linha? Porque eu quero que os meus negócios sejam abençoados. Por que eu ando na linha com Deus e eu tento me aproximar de Deus? Porque eu quero de verdade ter uma saúde abençoada. Ou seja, Deus é aquele que pega o iogurte na prateleira pra gente. Basicamente isso. Nosso papel fundamental é determinar o que ele aprova ou desaprova. E a gente obedece trabalhando vigilantemente para permanecer dentro desses limites. Existe uma relação aqui, uma relação nociva. É essa relação de troca. Eu agrado e você me protege. A obediência toma o centro de Deus para que eu consiga coisas dele. Eu agrado, você me protege. E qual é o fio condutor? O fio condutor é o medo. Porque se eu desobedecer, eu vou ter aquela doença. Ó, cuidado, hein? Depois não sabe porque tá doente. Desobedeceu o papai. Então existe um fio condutor aqui perpassando, e esse fio condutor se chama medo. E aqueles que vivem sob a vida de Deus, a vida sob Deus, que é isso que o Skye Jethani colocou, aqueles que vivem sob essa relação de vida sob Deus, acreditam que o seu chamado principal é viver sob regras divinas para evitar uma calamidade. Daí acontece um negócio, sou mandado embora, aí o cara fala assim, poxa, mas eu sempre orei,
Sempre jejuei. Nunca fui para uma balada. Não transei antes do casamento. E como é que eu perco o trabalho? Daí o cara chega e fala assim, pô, mas eu sempre andei na linha. E agora eu tô com essa doença terrível. Tem alguma coisa de errado? Deus é mau. Deus é carrasco. Eu tenho uma novidade para você. Meu querido, você não está se relacionando com Deus. Você está se relacionando com um pote de iogurte numa prateleira alta e usa Deus para alcançar o que você quer. Isso na Bíblia tem um nome. Sabe qual é o nome? Idolatria. E sabe qual é o seu ídolo? Pasmem, o seu ídolo é a vontade de Deus. A vontade de Deus toma status de Deus. E Deus é deixado de lado. Porque se você tem a vontade, você deixa o pai de lado. Porque no final das contas eu quero o quê? O iogurte. Percebam, procurar a vontade de Deus é errado? Não, desde que ele não substitua a sua relação com Deus. Olha que coisa absurda. Tudo que eu vou falar para vocês, gente, tudo que o texto, que eu estou pegando aquele livro, a gente está conversando. Tudo que eu vou falar para vocês não está errado. Porque é o seguinte, o diabo ele não ataca a gente com mentiras. Nós que somos servos de Deus, o diabo ataca a gente com meias verdades. Porque as mentiras nós já pulamos e falamos, isso não faz bem. Agora, meias verdades são travestidas de verdades e meios evangelhos são evangelhos diabólicos. Quando a vontade de Deus se torna um Deus, nós nos tornamos idólatras. Porque no final das contas, o que a gente quer é o pó de iogurte e não quer o pai. A vontade de Deus se torna o ídolo. E o relacionamento não tem fim no próprio Deus. Tem fim em você e no proveito que você pode tirar dessa relação. Deixa eu falar um negócio. Te falta Deus, rapaz. Te falta Deus. E o segundo parâmetro de relacionamento nocivo é a vida sobre Deus. Aí é diferente. Criança abre a geladeira. O pote está na segunda prateleira, ela não consegue pegar, o pai está na sala assistindo Fish TV, e a criança chega para o pai e fala assim, chega no pai e fala assim, pai, vem cá, deixa eu te falar um negócio. Tem um iogurte que eu queria. Pô, mas como é que eu posso fazer eu ver aquele iogurte lá? Aí o pai explica, se você pegar a cadeira e botar a cadeira na frente da geladeira, subir e pegar o pote, você vai conseguir. Sabe o que acontece? Ele tira e extrai do pai princípios e parâmetros para que ele seja bem sucedido. Depois que ele aprende a pegar o iogurte, ele não precisa do pai. Esse é o segundo princípio, que ele chamaria de vida sobre Deus, e nós travestimos esse segundo princípio de teologia do coaching. 5 passos para o seu sucesso. Gente, olha só, o coaching é maneiro, não tem nada de errado não. Mas agora nós temos que tomar cuidado para isso não tomar lugar de Deus. Olhem o que eu estou falando para vocês. Atenção. Percebam que nada disso está errado, desde que isso não tome lugar do relacionamento com Deus. O que eu quero problematizar aqui é o seguinte, com quem nós nos relacionamos? Quem nós chamamos de Deus? 5 passos. A lógica é a seguinte. Deus criou o mundo e deu vida. E o mundo funciona baseado em algumas leis. Então cabe a mim me relacionar com esse que criou o mundo para saber as leis que destravam a minha vida. Veja que sutil que é. É mais ou menos isso. Eu não preciso mais do relacionamento com o pai para pegar o iogurte na prateleira de cima. Eu preciso apenas que ele me dê um manual que me mostre como eu posso destravar. Porque a palavra é destravar. Sabe? Nesse sentido, tudo muda. Como muda o meu relacionamento com Deus? Eu não leio a Bíblia mais para me relacionar com Ele. Eu leio a Bíblia para tirar chaves que me levam à vitória. Eu leio a Bíblia para ser próspero nos meus negócios.
Gente, olha só, não tem nada de errado ali, gente, você vai encontrar isso. Mas vocês estão percebendo que a relação com o pai está sendo trocada por princípios por causa do pote de iogurte. Isso tudo é muito sutil. E levantamos ídolos. Sabe, eu leio a Bíblia para tirar essas chaves, para tomar decisões certas, que vão fazer minha família dar certo, meus negócios darem certo, que vão me fazer prosperar. Eu não leio a Bíblia para me relacionar com Deus. A Bíblia é só um manual para o meu negócio dar certo, para a minha célula dar certo, para a minha família dar certo. Eu vou confessar para vocês, por diversas vezes, você vai ver os outros dois, isso acontece por diversas vezes. Eu me fazendo isso aqui que eu estou falando para você, eu me converti de novo. Eu falei, meu Deus do céu, quantas vezes eu como pastor, eu busco a Deus simplesmente para a igreja dar certo. Eu estou de olho no pote de iogurte. Quem sou eu? Eu tenho que buscar o Pai por causa do Pai. Levantamos ídolos, como o C.S. Lewis nos falou, nós somos produtores de ídolos. Nós somos uma máquina de fazer ídolos. Sabe? E aí a galera do coaching já começa a falar pra gente 3 princípios para uma vida fazer sucesso. O coaching é importante, eu não estou dizendo isso, mas desde que os princípios não tomem a relação com o Pai. A pessoa busca Deus para não se relacionar com Ele, mas para ter uma vida com Ele, para ter uma vida com Ele, para que extraia princípios, Deus não é um alvo final, mas apenas o cara que criou as leis e eu preciso conhecer para que minha vida dê certo. Então, Deus, eu não preciso que você, de você na minha família, eu só preciso saber que o que o Senhor quer que eu faça para minha família dar certo, mas eu não preciso de você. Sabe, eu não preciso de você nos meus negócios. Eu só preciso saber o que você faz e me ensinar para que os meus negócios dêem certo. E você fica pro lado. Sabe, Deus, eu não preciso de você no meu ministério. Eu só preciso saber as 4 fórmulas de ser um bom líder de célula, porque eu quero multiplicar, multiplicar, multiplicar. Gente, isso tudo é enganação. Não nos relacionamos com Deus, nos relacionamos com um fazedor de fórmulas mágicas. Sabe qual é o perfil dessas pessoas? Não tem aquela brincadeirinha no Instagram? Frio ou calor? Frio ou calor? Daí o cara faz assim. Quem é mais... Homem e mulher, né? Quem é mais brabo? Daí eu e Priscila lá. Daí Priscila. Everton ou Luciano? Ou Priscila. Daí Priscila. Não é não. Ela não é braba, não. Aí vem dois polos. Oração ou livros de liderança? Daí o cara faz assim, ó. Livros de liderança. Discipulado ou comprar o curso de 5 páginas, de 5 passos para você ser um sucesso, um pastor de sucesso. 5 páginas para ser um pastor de sucesso. Porque não se relaciona com Deus, se relaciona com os princípios de Deus. E nessa relação nociva com Deus, como é que funciona então? Eu me aproximo para Ele me dar a planta, para me dizer como funciona. E qual é o fio condutor? Pasmem vocês, é o mesmo que o de cima, que o primeiro, na vida sob Deus. É o medo de dar errado na vida. 2-0 pro medo, hein? Eu tenho uma novidade para você. Se você se relaciona com Deus... Se você não se relaciona com Deus, você não se relaciona com Deus, na verdade. Você se relaciona com uma cadeira, um manual e um pote de iogurte numa prateleira alta e usa os princípios de Deus para alcançar os seus objetivos. Isso na Bíblia tem um nome. Sabe qual é o nome? Idolatria. E sabe qual é o nome do seu ídolo? A lei de Deus. A lei toma o status de Deus no relacionamento. Muito fácil isso acontecer. Muito fácil. Igrejas caem nesse modelo de erro.
congregações inteiras. Veja, não precisamos buscar os princípios de Deus, lógico que precisamos buscar, mas desde que na relação com Ele seja mais importante que o pacote de iogurte, que o pó de iogurte. Vou falar um negócio para você, rapaz. Te falta Deus. Te falta Deus. O terceiro modelo é a vida de Deus. A vida de Deus é esse é absurdo. Esse é um absurdo. Absurdo. Criança abre a geladeira, pote de iogurte lá em cima. Não consegue pegar. Vê o pai assistindo Fish TV. Como é que eu faço para conseguir aquele pote de iogurte? O pote de iogurte sempre é o alvo, né? Vocês perceberam? Como é que eu faço para conseguir aquele pote de iogurte? Já sei. Lembra que o pai deu um presente para ele, um carrinho de brinquedo top. O presente é do pai. Foi o pai que deu. Sabe o que ele faz? Ele chega e fala assim, tipo, Raimundão, tem uma coisa legal para você. Fala, filho. Pai, eu tenho um presente lindo para você. Pô, que legal para mim. Tadã! Pô, mas o meu carro, eu acabei de te dar esse carrinho. Não, pai, olha só, o seguinte, pode negociar. Eu te dou o carrinho, tu pega o pote de iogurte. Você percebe? Primeiro que é ridículo, é patético, porque se tudo é o pai que deu, por que ele vai querer receber de volta? E a gente fica, sabe, barganhando com o próprio brinquedo que ele nos deu. As pessoas nessa categoria usam Deus como um banco de investimento. Eu desejo as bênçãos e os presentes de Deus, mas não estou particularmente interessado nele, não. Eu quero o iogurte. Essa que a gente chama de teologia da prosperidade, a primeira teologia do coach. Alguns dizem que a teologia do coach é pior que a da prosperidade, eu explico. Pelo menos tem Deus na relação. Na relação de ganhar, de ganhar alguma coisa, de Deus, apesar de eu barganhar, horrível. Na teologia do coaching, eu digo, não tem nada de errado, mais uma vez eu repito, eu acho que o coach traz excelentes ferramentas, o problema é colocar isso no centro da relação com Deus. Na teologia do coach, a gente coloca na gente a forma da gente conseguir as coisas, ou seja, tira o elemento Deus até. Então, nós estamos de novo nessa relação de barganha, de trocar o que ele nos deu por algo que ele vai nos dar. Patético. É como o jogo da loteria. Como é que funciona o princípio do jogo da loteria? Todo mundo tem um pouquinho de iogurte. Nós aplicamos um pouquinho de iogurte. Vamos jogar? Vamos. Cada um aplica um pouquinho de iogurte, dá bastante iogurte. No final das contas, sorteio um para ganhar o iogurte todo. É mais ou menos a mesma coisa que nós fazemos com Deus. É tipo assim, vamos fazer uma fezinha em Deus hoje? O que vocês acham? Vai que a gente ganha alguma coisa. Sabe, o que está no centro aqui é o consumo. Eu uso Deus para conseguir o que eu quero. E Jesus falou sobre isso. Ele usou isso em 2 modelos de relação com o pai errado. O primeiro modelo é o modelo do filho pródigo. A gente conhece a história. O consumista falou para o pai, olha só, eu não me importo com você não, o que me importa é o que você tem para me dar. Então me dá o que você tem, e eu te deixo em paz, e eu vou embora. É o consumo. Percebam? E o que ele fez? Ele foi embora. Sabe, o filho não valoriza o pai, o filho valorizou o dinheiro. No fim das contas, o filho só queria o que o pai tinha, e quando conseguiu, abandonou. Percebam algo, ao colocar todo o nosso foco em receber as bênçãos e os presentes de Deus, nos comportamos como o jovem arrogante da história do filho pródigo, sabe? Valorizamos o que Deus pode fazer por nós, mas não o próprio Deus. Buscamos um relacionamento com Deus como meio prático para fins desejados. E embora possamos louvá-lo com as nossas palavras, nosso coração está fixo no pote de iogurte. Nós nos tornamos canalhas, camuflados de religiosos. Nesse tipo de relacionamento com Deus, seu dinheiro, atenção, sabe o que seu dinheiro vira nesse tipo de relacionamento com Deus? Seu dinheiro vira semente. É ou não é?
deixe sua semente no altar, porque através da sua semente você colherá muitos frutos e muitas árvores. Gente, é lidar com o medo de não ter, com a ganância do homem. Veja, se ressignificarmos o que é ser semente, não o seu dinheiro aqui vai poder produzir vida para os outros. E você não acha? Deus também pode abençoar e Ele abençoa as pessoas. Mas pelo amor de Deus, não vamos barganhar com Deus e a relação com o Pai por um pote de iogurte. Nessa falsa relação, o seu dinheiro vira semente. O seu tempo de devocional não vira relação, vira investimento. E Deus vira, sabe o quê? Não vira pai. Ele de pai passa a ser parceiro de negócio, para satisfação dos seus fúteis desejos. É interessante ver como o filho volta para casa. O filho volta para casa pelas relações piores que tem. Veja o filho voltando para casa. Ele se dá mal? Total. Perde tudo, começa a dar comida para os porcos. Nessa relação de dar comida para os porcos, ele se lembra. Pô, os empregados do meu pai têm uma vida melhor que eu. Eu vou voltar para a casa do pai. Ele voltou por causa do pai? Voltou por quê? Porque tinha um pouquinho de iogurte lá. Gente, olha isso! E a gente conhece a história. É muito engraçado. Nós somos isso toda hora. E a gente conhece a história. A história faz com que a gente veja o filho voltando e o pai olhando aquilo tudo. E daí o pai sabia das intenções. Pai, olha só, eu quero que você tenha o céu, porque afinal de contas eu não tenho o que comer. E o pai fala assim, esquece isso, olha só, vamos matar um bezerro, você não é servo, você é meu filho. Mas por que o pai aceitou o filho de volta, apesar das intenções? Porque quando olhamos para Deus, talvez vejamos um reflexo do nosso eu consumista, uma máquina de venda divina para distribuir nossos desejos. Mas quando Deus olha para nós, Ele nos vê apontando lá no horizonte, Ele vê um filho voltando para casa, criado à sua imagem e semelhança, e profundamente amado por Ele, até com a intenção errada Deus te quer, meu amigo. Até com a intenção errada. E nessa relação viciada do consumismo, a relação com Deus funciona assim, eu me aproximo de Deus para ganhar a herança, ponto final, é o iogurte, é a herança. E qual é o fio condutor? 3-0 pro medo, gente, é o medo, sabe por quê? O medo de não conquistar na vida, o medo de falhar na vida. Por isso, o medo de não alcançar o pote de iogurte sempre faz eu me achegar ao Pai. Tem uma novidade para você, meu querido filho pródigo. Você não se relaciona com Deus, você se relaciona com o seu desejo. Isso na Bíblia tem um nome. Sabe qual é o nome? Idolatria. Sabe qual é o ídolo que você adora? O seu desejo. O relacionamento não tem fim no próprio Deus. Tem fim em você e nos seus caprichos. Deixa eu falar um negócio para você. Rapaz, te falta Deus. Te falta Deus. E o último exemplo é o vida para Deus. O que é essa vida para Deus? É o iogurte estar na prateleira, abrir a geladeira, prateleira de cima. E a cena se repete. O pai está assistindo Fish TV, estão pegando um tucunaré bacana ali, e ele está assistindo. Porque no Fish TV só dá peixe de rio, eu quero de mar também. O pessoal que assiste sabe disso. E o pai tá ali. O filho olha a prateleira. Daí o filho tem uma ideia. Pô, para conseguir o iogurte, ele chega por trás do pai, faz uma massagem no pai, fala, tá bom, pai? Tá. Olha só, faz o seguinte, vou fazer massagem em você todos os dias a partir de hoje. Sabe a tua cama que você precisa arrumar, senão uma mamãe briga com você? Eu vou arrumar para você. E arruma uns 2, 3, 4, 5 dias, depois faz a massagem,
passa a roupa do pai e tal. No final das contas, ele fala assim, pai, tá gostando? Falou, meu filho, como você tá me agradando, que legal. Pai, tem um negócio. Sabe aquele iogurte que tá na prateleira? Tu não pode pegar ele para mim, não? Você percebe? Você percebe? A criança, ela faz uma massagem do pai, arruma a cama do pai, até conseguir o iogurte. E aí eu volto para a história do filho pródigo. E ali são dois perfis. O perfil do filho consumista e o perfil do filho ativista. O filho mais velho, aquele que ficou, olhou o filho que voltou, estava celebrando lá dentro e ele chegou em casa e falou assim, como que pode? Quem que estão festejando? Os amigos do filho falaram assim, ó, é o teu irmão, que gastou tudo, agora tá aí, o pai tá festejando por ele. E ele ficou para morrer com aquele negócio, que absurdo. Aí o pai sentou e falou, filho, por que tu não tá lá dentro, filho? Ele falou, pai, olha só, esse aí teu filho, não chamou de irmão não, tá? Esse teu filho tá aí, consumindo o que a gente construiu. E eu trabalho de sol a sol. E não ganho nem um cabritinho para festejar com os meus amigos. Ou seja, o filho estava tentando conseguir o pote de iogurte trabalhando para o pai. Olha isso aqui, gente, que coisa legal. Você percebe? Esse é o perfil ativista. A pessoa tem que fazer algo para agradar a Deus. E como se ela pudesse comprar o amor de Deus pelas suas obras. Sabe? É aquele que coloca, atenção, a missão de Deus acima do relacionamento com Deus. Você não se relaciona com Deus, você se relaciona com a missão do Deus. E eu vou falar para vocês, eu caio nesse erro direto. E nós temos que tomar cuidado para não cair. De vez em quando eu faço da missão meu Deus. E no final das contas, eu só quero ser reconhecido. Aí o reconhecimento para mim, sabe o que é? É o pote de iogurte. Mas de verdade, e o pai nessa história? Onde fica o pai nessa história? Jesus é muito claro em relação a isso. E nós temos que tomar cuidado como igreja. A nossa igreja se chama Igreja Batista Atitude. Está errado ter atitude, muito pelo contrário. Tiago capítulo 12 fala pra gente um negócio muito interessante. Inclusive Lutero quis tirar do cânon esse livro por causa do que Tiago falou. Tiago falou pra gente um negócio fenomenal. Ele falou assim, se você diz que você tem fé sem obras, eu vou te mostrar a minha fé pelas obras. E o pior... Ele continua, você crê em Deus? Pois bem, e ele coloca a fé de quem não faz abaixo da fé dos demônios. Pois bem, os demônios creem e estremecem, ou seja, fazem algo. Respondem o que creem de Deus. E você não faz nada. Veja, a atividade, completar com obras, é a expressão máxima do que está aqui dentro. Mas desde que o que eu faço não seja para conseguir o iogurte, mas para ter o pai. Percebam. Olha que preciosidade é isso. Nós precisamos se converter de novo, gente. Dá vontade de fazer apelo para a gente, todo mundo levantar hoje. A gente precisa entender que tipo de Deus a gente se relaciona. Será que nós estamos construindo ídolos? Será que nós estamos montando narrativas? Chamamos de Deus aquilo que é vestido e travestido de Deus, mas é o diabo encarnado. Jesus já foi bem claro, categórico. Mateus capítulo 7, versículo 22 fala assim, no final, sermão profético de Jesus. No final, no sermão escatológico, o profeta Jesus diz no final dos tempos, no dia do juízo. Daí, muitos me dirão naquele dia, Jesus falando, Senhor, não profetizamos no teu nome. Não te fizemos massagem, Jesus. Em teu nome não expulsamos demônios, não arrumamos tua cama. E não realizamos muitos milagres. Então, eu lhes direi claramente, nunca
os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Percebam, a prática está em tudo. A prática é boa. Se a prática é expulsar demônio, é bom. Por que é praticar o mal? Sabe por quê? Porque a intenção que é maléfica. O beijo de Judas é um péssimo exemplo. E é um beijo. Já falei sobre isso. É a conversão das intenções. Veja, praticam o mal, afaste-se de mim, é o que diz versículo 23. Vocês que praticam o mal, porque a intenção não é o pai, a intenção é o pote de iogurte. Afastem-se de mim. Atenção, preste atenção, na grande cilada de Satanás para crentes como eu e você, e eu me incluo nisso. Muitas vezes, se o inimigo não consegue me fazer coisas erradas, ele vai me levar a exceder fazendo coisas certas. Exceder em tempo, em atividades, porque existe uma fadiga que dá luz à descrença. E nós substituímos atividades no lugar de relacionamento com Deus. Qual é a relação aqui? Essa relação maléfica. A relação é a seguinte: eu faço coisa para ter coisa. Eu faço coisa por causa do pó de iogurte. E qual é o fio condutor? Gente, o medo de não ter as coisas. Agora percebam. A grande novidade que eu tenho para você: você não se relaciona com Deus. Você se relaciona com o trabalho de Deus. Líder de célula, pastores, ministros. Quem é o seu Deus? Isso na Bíblia tem um nome, e o nome é idolatria. E sabe qual é o seu ídolo? A missão. Gente, que dificuldade é não termos o nosso ídolo, a nossa missão. Que dificuldade. O seu relacionamento não tem fim no próprio Deus, tem fim em você, que em nome de Deus faz, mas não em Deus que se faz. É diferente. Em nome de Deus faz, mas em Deus fazendo é diferente. De verdade, vocês que praticam o mal, as suas intenções são intenções de glorificar aquele a quem eu tenho relação, chamado Deus Todo-Poderoso. Ou em nome de Deus fazemos glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Rapaz, tem algo para te falar. Te falta Deus. Te falta Deus. Agora percebam algo. Todos os 4 tipos de relacionamentos citados aqui têm um agente nocivo que perpassa qualquer sistema religioso fracassado. Em todos, o medo e a tentativa de ter o controle são a terceira pessoa na relação. Ou eu tenho medo de perder, ou medo de não ter. E isso acontece em qualquer sistema religioso falido. Eu levanto um medo, uma necessidade de algo, e um Deus vem e desfaz isso. Em cima de medo e de uma necessidade, vem um Deus que refaz isso. Percebam, o único sistema puro do evangelho que liberta não trabalha nessas categorias. Percebam algo. Como a gente pode ser liberto dessa relação nociva com falsos deuses, que juramos de pé junto que é Deus? E aí eu quero te dar uma proposta em poucas palavras. A proposta é termos uma vida com Deus. Deixa eu te explicar como é que funciona isso. E eu quero te explicar como, inclusive, as falsas relações com Deus, as narrativas que a nossa história nos criou, faz a gente olhar para o texto bíblico e ver o que não está lá. E fazer o que a gente chama de interpretação equivocada sobre o texto bíblico. A gente olha para a criação do homem. A gente vê Deus criando Adão, Deus criando Eva, e viu que era bom, e ele fez, inclusive, para ter relação com ele. É isso que o texto fala. Relação com ele e com o cosmos. Liderar sobre o cosmos, sobre os animais. E foi isso que fez. E o que acontecia constantemente? Na viração do dia, atenção, preste atenção nesse termo, viração do dia. Todo dia Deus vinha pessoalmente e se relacionava com o homem e com a mulher.
se relacionava na viração do dia. Aí o homem peca. O que eles perdem? Fala para mim. Eles perdem o Éden, certo? Toda vez. O homem pecou e foi expulso da onde? Do Éden. Mas a gente esquece que o Éden foi apenas consequência. Na verdade, o que eles mais perderam foi a viração do dia. Quantos de nós, assim como olhamos para Adão e Eva e vemos que eles perderam o Éden, esquecemos que o Éden é apenas o pote de iogurte. Na verdade, o que perdemos é o Pai. O que perdemos é o relacionamento com o Pai. O que eles perderam foi a viração do dia. Perderam intimidade. Sabe, perderam o encontro. E não o jardim. Quantas vezes nós simplesmente ficamos chateados porque perdemos o jardim. Pouco nos importa o jardim. Nós não podemos perder o Pai, o relacionamento dele com a gente. O que de Deus sobrou nisso tudo? É uma pergunta que eu faço depois de tudo que foi falado. O que você se relaciona? Com o que você se relaciona, rapaz? Com o que você se relaciona? Quem você chama de Deus? Tem letra maiúscula. A verdade é que não tem como nos relacionarmos com Deus. Há três: eu, Deus e o medo. O medo que se traduz: eu, Deus e a missão. Eu, Deus e a lei. Eu, Deus e os meus desejos. Porque tá isso, é isso. Se tirar a missão, lei e desejo, o que sobra? Que sobra o Pai? O que sobra? Mas como se relacionar só com o Pai? Primeira coisa que a gente tem que entender: não se relaciona só com o Pai com o medo de algo. Seja medo de perder ou medo de ganhar. Ou seja, o amor põe a gente acima do medo. O amor reconcilia você profundamente consigo mesmo e com Deus. Gente reconciliada, gente, é gente desamedrontada. Sabe? Não tem medo de viver, de encontrar, de se dar, de amar. Mas quando o amor de Deus entra na gente, a gente ganha confiança, a gente não tem mais a fobia do divino na gente, a gente não olha mais para cima com medo de Deus, a gente não se aterroriza, a gente não se fascina, a gente se fascina, perdão. Sabe de uma coisa? Eu não olho mais para Deus e vejo um chicote, eu olho para Deus e vejo um abraço. Não é o medo de perder, é ser amado. Sabe, eu não olho mais para Deus e vejo um carrasco. Eu olho para Ele e vejo um Pai. Eu não olho mais para Deus e vejo uma fonte de lucro. Eu olho para Deus e vejo uma mesa. Eu não olho mais para Deus e vejo um jardim do Éden. Eu olho para Deus e vejo a viração do dia. Eu não olho para Deus e vejo o iogurte na geladeira. Eu olho para Deus e vejo meu pai assistindo Fish TV. Amor de Deus me atrai, me arruma, nos organiza e nos liberta do medo. A gente tem que se converter de novo, gente. A gente tem que voltar para o início da fila. Entender que Deus eu olho para com quem eu me relaciono de verdade. 1 João já explica tudo. Olha que texto maravilhoso. 1 João 4,18 diz: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E se Ele me amou primeiro, então não tem mais medo. Não há o que temer, não há o que temer. O amor de Deus não foi uma resposta a mim, mas foi uma proposta. Vem dele para mim e não de mim para ele. Foi ele que começou o processo. Então eu não tenho medo, eu não tenho medo. E isso é incrível. Quais são
agentes que estão entre você e Deus? Quais são as prostitutas que estão entre você e o Pai? Inclusive, isso é forte dizer, mas por diversas vezes, até o que parece certo é ídolo diante de Deus. Porque as intenções são podres, corrompidas. É o medo que produz tormento. É o medo que produz inferno. É o amor que produz paz, alegria. Eu sou amado, meus irmãos, isso é céu. A gente só experimenta Deus assim, através do amor. Afinal, Deus é amor. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor vem de Deus e tudo que ama é nascido de Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Conta a história que um pastor recebeu um menino bom, recebeu chorando. Falou assim: pastor, a minha vida acabou. O que aconteceu, meu filho? Acabou. Eu engravidei uma menina. Acabou tudo. O pastor falou: calma, não acabou não. Aí o pastor começou a contar a história de como ele conseguiu a casa que ele estava morando. Uma vez um membro chegou para ele e falou assim: pastor, olha que condomínio bonito, só casa bonita. Tem uma casinha feia. Que casinha feia, né, pastor? Pastor, de repente não é tão caro, por que tu não faz um lance e compra essa casa? O pastor falou: não, que é isso, deixa para lá. E passou. Na semana seguinte, aquele que falou isso chegou e deu a escritura da casa e falou assim: eu comprei para o senhor. Inclusive, se deu brincadeira. Eu comprei para o senhor. Aí o pastor ficou feliz com aquilo ali, mas ele falou assim: puxa vida, eu queria tanto ter ganhado o terreno vazio, agora eu tenho uma casa que eu não posso nem destruir, a casa feia. Como é que eu vou fazer? Ele falou: sabe o que eu fiz? Falando para aquele menino: eu construí a minha casa, ajeitei um pouquinho aqui, ela construiu outra ao redor, construiu um segundo andar, a casa ficou muito bonita, mas eu tive que partir com algumas fundações, eu não tinha como mudar isso. Pois a mesma coisa está acontecendo com você. Você podia construir um terreno, você tinha tudo para fazer isso, construir do jeito que você quer, com a autonomia que você quiser, com o tempo que você quiser, a forma como você quer, gastando isso, gastando aquilo. Você poderia fazer o que você quisesse. Agora você já colocou duas fundações, essa menina e essa criança. Não tem como. Você já tem duas fundações. Mas, vem cá, olha só, nada está acabado, fique tranquilo, você pode construir assim como eu construí. E aí aquele rapaz falou assim: mas pastor, eu não sou mais irrepreensível. Veja, eu não sou mais irrepreensível. O pastor disse: não se trata de pureza, meu filho, se trata de dignidade, de dignidade. O que você precisa é dar a única coisa que você pode dar a Deus. E a única coisa, sabe o que é? Que empresta dignidade pra gente? É amor. E aí eu me lembro do Deus que tanto amou, por isso criou, e do pecado que não tirou do Éden apenas, muito pelo contrário. Eu me lembro de um Deus que não pôde mais se reconciliar com o homem, depois que ele consertou isso em Jesus, mas que o que eles mais perderam na queda do homem não foi o Éden, não foi o pote de iogurte. O que ele perdeu foi o pai no sofá. Quantas vezes nós ficamos tristes porque não temos o pote de iogurte, mas nós temos um pai sentado no sofá dizendo: vem, filho. Preste atenção. Pouco importa o jardim do Éden. O que é importante de verdade é a viração do dia. É o encontro. É o encontro. Tem uma música que eu gosto muito, que falou muito comigo. É a música do Vocal Livre. Eu queria cantar, mas o horário não deixa. E o nome da letra é Inevitável. E eu vou ler. É o Pai, Deus, falando isso para nós, Adões e Evas. Toma o teu tempo e desfrute do seu jardim. E nessa letra, antes de eu começar a ler nessa letra, porque foi uma letra feita por adventistas,
O sábado é tratado como viração do dia. Então toda vez que falar sábado, viração do dia. Toma o seu tempo e desfrute o seu jardim. Tudo que está vendo são os meus presentes para você. É iogurte. Preparei com todo o meu amor. Veja quantas flores. Elas existem para alegrar suas manhãs e perfumar a sua entrada. Erga os seus olhos, mesmo de noite as estrelas deixarão bem claro o que eu sinto por você, a luz na noite. Certo como um dia após o outro. O iogurte não é feito apenas para o seu prazer, mas para mostrar como eu te amo. Certo como um dia após o outro. Certo é o meu amor. Separei um tempo para ficarmos só nós dois. Sábado sagrado, viração do dia. Lembra-te, eu sou o Criador. Todas as belezas vêm de minhas mãos. Agora, atenção, depois da queda. Tempo inevitável. Se destruírem teu jardim, ainda assim, a viração do dia será para sempre o nosso novo encontro. Um dia para esquecer as nossas ilusões e descansar em minha segurança. Certo como um dia após o outro. Certo é o meu amor. A viração do dia virá para lembrar que existe vida além do que consegues ver aqui. Prometo restaurar o nosso jardim, porque Cristo tomou sobre si depois de novo. Esse que foi, perdeu a pó de iogurte. Falou assim, pior que o pote de iogurte, perdeu a viração do dia. Calma, eu vou dar um jeito nisso. E Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E se clamarmos a Ele, Ele nos responderá e nos anunciará coisas grandes, porque a viração do dia reconstrói jardins. Certo como um dia após o outro, certo é o meu amor. O sábado virá para lembrar que existe vida além do que consegues ver aqui. Prometo restaurar nosso jardim. Seja o sábado a prova de que eu nunca me esqueci. E hoje podes descansar em mim. Lembra-te do meu amor, certo como um dia após o outro. Certo é o meu amor. Ei, 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 ei. Dê a viração do dia a importância central da sua relação. E não se preocupe com jardins. Talvez você não tenha nem mais jardins para dar ao Senhor. Pois as fundações, assim como o menino que engravidou a menina, que você construiu muitas vezes sem querer, roubaram o seu jardim. Mas quer saber de uma coisa? Pouco importa. Dê a ele o seu amor. Pois o que você não pode perder é a viração do dia. Com quem você se relaciona? Quem é Deus para você? Tira tudo. Tira o desejo. Tira a lei, tira a atividade, o que sobra? Sobra um pai sentado no sofá? Ou só sobra um iogurte na prateleira? Gente, Deus nos trouxe aqui hoje novamente para dizer que o seu jardim se exploda. Mas eu vou estar sempre lá na viração do dia. Que evangelho lindo. A gente precisa aceitar Jesus de novo, eu não é? Como é difícil acessarmos a essência da relação com Deus. Eu me vi em tudo quanto é lugar aqui. Eu vivi na vida sobre Deus, na vida sobre Deus, através de Deus, tudo. Me vi em tudo. Na verdade, eu não passo de um idólatra. Não sei quanto a vocês, mas eu quero me converter de novo. Ao pai sentado na frente da televisão, sem iogurte nenhum, apesar de ter iogurte. Se você entende isso diante do Senhor e fala assim, olha, eu preciso me converter de um Deus que não é o próprio Deus, fique de pé no seu lugar e a gente vai terminar cantando uma canção.
Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. E a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, onde a essência és tu. A essência és tu. Vamos cantar de novo, estou voltando. Estou voltando à essência na adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, onde a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque tu não levas em consideração a nossa ignorância em relação a ti. Nós somos ignorantes demais, Deus. Senhor, nós te pedimos no nome de Jesus, nos ajuda a encontrar um Pai pronto para se relacionar com a gente. Nos ajuda a entender que mais importante do que o jardim é a viração do dia, Deus. Nós, Senhor, nós queremos, Senhor, passar tempo contigo. Não usar a Bíblia, a oração, a atividade para as nossas vãs concupisções, para os nossos falsos e fúteis desejos. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, o Deus que é o único, todo-poderoso, que nunca quis outra coisa senão nos libertar de todo medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós queremos nos libertar do medo de ter e do medo de não ter. Hoje nós assumimos um compromisso contigo, dizendo: o seu amor nos liberta e nada mais nos importa senão a viração do dia. Somos teus, Senhor. Te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Nós estamos aqui aceitando a Jesus de novo. Nós estamos aceitando a Ti hoje de novo. Nós estamos de pé hoje para dizer: nós queremos. Nós queremos, Deus, nós queremos. Nós queremos ser batizados de novo. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de nós. Senhor, tenha misericórdia das falsas imagens que temos em relação a Ti. Que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos aqueça a cada viração do dia. Intimidade. Nós somos Teus, Senhor. Nós somos Teus. E falamos isso com o único intercessor possível nessa relação. Através de Cristo Jesus, o Senhor, nós despimos do nosso desejo, nós despimos das nossas atividades, nós nos despimos de colocar a lei no centro, nós nos despimos das nossas vontades. E teu iogurte nós não queremos, nós queremos apenas o Pai na sala. Te amamos, Deus, te amamos. E essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos sair daqui, aleluia, aleluia. Vamos sair daqui cantando. Vamos sair, que Deus te abençoe, querido. Ótima semana. Semana que vem nós estamos aqui. E a essência és tu.